Bom dia, turminha. Então, vamos para a nossa aula de história, tá? Lá na unidade 6, acompanhando com a prof, páginas 30 a 35. Olha lá, vida nas embarcações, chegada de Pedro Álvares Cabral no Brasil. História, unidade 6. Vida nas embarcações. Para cruzar os mares, os navegantes dos séculos XV e XVI enfrentavam muitos perigos, como tempestades e ventos. Além disso, o risco de contrair doenças e enfrentar epidemias era altíssimo, pois havia pouco cuidado com a higiene e com o armazenamento de alimentos nas embarcações. Então, grife isso, tá bom? Ó, que para cruzar os mares, os navegantes dos séculos XV e XVI daquela época, eles enfrentavam muitos perigos, como tempestades e ventos. Além disso, o risco de contrair doenças e enfrentar epidemias era altíssimo, pois havia pouco cuidado com a higiene e com o armazenamento de alimento nas embarcações, né? Não tinha como eles estarem refrigerando os alimentos. Então, olha só, a alimentação nos navios era bem simples. Havia geralmente água, vinho, biscoito, um tipo de pão que durava bastante tempo, esse biscoito, tá? Era considerado um tipo de pão que durava bastante tempo. Carne e peixes, que eram salgados para que não estragassem, além de frutos secos, como figos, ameixas, castanhas e nozes. Leia agora o relato de João de Empoli, um navegador português que viajou às Índias em 1503. Olha lá, acompanhando com a prof. E a gente principiava a adoecer por maneira que em 35 dias deitamos ao mar 76 pessoas, não nos ficando mais do que 9, e na outra sucedeu o mesmo, tendo morrido 130 pessoas e ficando o resto sem esperança nenhuma de salvação, porque na verdade essas viagens eram totalmente precárias, né? Sem higiene, né? Sem condições de armazenamento de alimentos, tá? E aqui, ó, está a fonte, Viagem às Índias, tá? Ó, por João Empoli. Continuando. Daí tem aí, ó, essa ilustração que fala assim, tá? É o relato sobre o grande número de mortes ocorridas dentro das embarcações nas viagens marítimas. Olha aqui, isso que eu estou falando é esse desafio, ó. O que o relato de João Empoli nos diz sobre as condições de vida dos navegantes no século XVI, debata com os colegas. Então, é isso que a Pro tá falando, ó, o relato é sobre grande número de mortes ocorridas dentro das embarcações nas viagens marítimas, tá? Pelo mar, quando as pessoas morriam em viagens, seus corpos eram lançados ao mar. Eles não tinham onde estar colocando os corpos, eles estavam em alto mar. Então, o que eles faziam? Eles lançavam os corpos ao mar, tá bom? Aqui, organização do trabalho. Havia muito trabalho em alto mar. As viagens marítimas nos séculos XV e XVI eram, como vimos, bem longas, demorava-se tempos, né? Demoradas e cheias de perigos. Em cada navio, a autoridade geral ficava a cargo de um capitão. Olha só, que esse capitão era responsável pelos registros das viagens, né? E por conduzir o navio era chamado de técnico superior. Então, grifa aqui, ó. Em cada navio, a autoridade geral que ficava como cargo era o capitão, e depois o responsável pelos registros de viagem e por conduzir o navio era chamado de técnico superior.
Depois tinha o piloto. O piloto cuidava da direção do navio, sempre com o auxílio de instrumentos, como a bússola, que nós estudamos, e o astrolábio, né? A bússola que apontava sempre ao norte, o astrolábio que era em sentido às estrelas, né? Elas observavam as estrelas, né? Para saber onde a embarcação se encontrava. Os marinheiros eram os auxiliares nas embarcações e desempenhavam várias funções ao longo das viagens. Então, olha, tinha o capitão, tinha o técnico superior, tinha o piloto, tinha os marinheiros. Nas embarcações também viajavam os cartógrafos, olha só, os que eram responsáveis pelos mapas, e os padres que rezavam missas e realizavam a confissão da tripulação, tá? Ó, a confissão. De acordo com as normas da igreja, os católicos devem realizar a confissão dos pecados perante um sacerdote. Depois disso, podem receber uma penitência e o perdão pelas falhas cometidas. Então, no caso, isso seria a confissão que era realizada lá com os padres quando realizavam as missas. Na imagem, ilustração de uma embarcação antiga em um azulejo português. Olha aqui, tá? Essa imagem mostrando para nós que está na nossa página 31. Ela é feita em azulejo. Aqui. Aqui vai falar, na página 31, vai falar assim, ó, conectando consciências. Entre as doenças que acometiam os navegantes dos séculos XV e XVI estava o escorbuto, tá? Essa doença é causada pela falta de ingestão de alimentos ricos em vitamina C, ácido ascórbico, como frutas e verduras. Então, olha aí, vamos prestar atenção, uma curiosidade. Existem registros dessa doença desde o Antigo Egito, mas nos dias atuais ela é rara, tá? Essa doença está associada à desnutrição, a uma alimentação pobre em vitamina C. Seus sintomas são sangramento, inflamação das gengivas, possibilitando, né, de perda dos dentes, inflamação e dor nas articulações. Aqui. Então, vamos lá, continuando. Ó, os espanhóis também navegaram. A Espanha, assim como Portugal, está na página 32, tá? Assim como Portugal, pretendia chegar às Índias por um novo caminho marítimo, quer dizer, por um novo caminho pelo mar, tá? Para participar do comércio de artigos de luxo e as especiarias. Lembra da canela, da pimenta, né? Que elas tinham alto valor. Desse modo, navegadores a serviço dos espanhóis também se lançaram pelos oceanos. Olha aqui, esse mapa aqui, ó, mostra as principais rotas das navegações espanholas. Observe, tá? Daí nós vamos observar as setinhas aqui, ó. Ó, de Porto Seguro vinha para cá, ó, do Porto Seguro, Sevilha, ó. Daí daqui, ó, tá, ó. Monte do Sermão, daí passava aqui, ó, por Filipinas, ó, tá? Ó, pegava pelo Oceano Índico e ia aqui, ó, né? Olha outra rota aqui, ó, tá? Ó, a rota verde é de Cristóvão Colombo, olha aqui, essa aqui, tá? Fernão de Magalhães e Sebastião Elcano, primeira viagem de circunnavegação. Essa outra aqui, ó, essa meio lilás roxinha aqui, ó, tá? De Fernão de Magalhães e Sebastião Elcano. E a verdinha era de Cristóvão Colombo, tá? Foi a rota que eles fizeram. Aqui. Em outubro de 1492, a expedição marítima comandada por Cristóvão Colombo, a foto dele aqui, ó, tá? Chegou à América. A expedição foi organizada pelo governo da Espanha e tinha o objetivo, olha só o que tinha como objetivo a expedição de Cristóvão Colombo.
tinha como objetivo de alcançar as Índias, mas em vez disso, Colombo e sua tripulação acabaram chegando ao continente americano, até então desconhecido dos europeus, tá? Falando mais um pouquinho então de Cristóvão Colombo, tá bom? Entre 1492 e 1504, Cristóvão Colombo realizou 4 viagens dentro desse período, tá? 4 viagens ao continente americano, acreditando ter chegado à Ásia. A teoria de que aquelas terras não eram asiáticas surgiu com Américo Vespúcio, e o novo continente foi batizado de América em sua homenagem, tá? Em homenagem a Américo Vespúcio. Tempos depois, em 1519, teve início a primeira viagem de circunnavegação, viagem de volta ao mundo, comandada por Fernão de Magalhães. Olha aqui, ó, Fernão de Magalhães. Cristóvão Colombo, Fernão de Magalhães, navegador português a serviço da Espanha. A viagem terminou em 1522, já sob o comando de João Sebastião Elcano, aqui, ó, tá? A Espanha realizou muitas outras expedições marítimas, além das representadas no mapa. No mapa mostrou aquelas ali, né? Mostrou de Cristóvão Colombo, Fernão de Magalhães e Sebastião Elcano. Só que, olha, fala aqui, ó, tá? Que houve muitas outras expedições além daquelas. Além disso, outros reinos da Europa também começaram a investir nas viagens ultramarinas no mar, como Inglaterra, por exemplo, tá? Chegada ao Brasil, Pedro Álvares Cabral. A história das grandes navegações e das aventuras marítimas realizada pelos portugueses se cruza com a história do Brasil em 1500. Então, olha lá, foi naquele ano que os portugueses chegaram a essas terras, depois de cruzarem o Oceano Atlântico, tá? É o que chamamos tradicionalmente do quê? Descobrimento do Brasil. Grifa esse parágrafo, tá, turminha? Então, grifa lá, ó. A história das grandes navegações e das aventuras marítimas realizadas pelos portugueses se cruza com a história do Brasil em 1500. Foi naquele ano, né, que os portugueses chegaram a estas terras, depois de cruzarem o Oceano Atlântico, e o que chamamos tradicionalmente de descobrimento do Brasil. É verdade, utilizar o termo descobrimento é questionável, pois já existiam mais de 5 milhões de indígenas morando aqui? Sim, é verdade, pois o território já era habitado e foi apenas encontrado pelos portugueses. De acordo com alguns historiadores, no dia 22 de abril do ano de 1500, olha aqui, vamos grifando com a prof. Pedro Álvares Cabral e sua frota estariam viajando para chegar às Índias e acabaram ancorando próximo ao Monte Pascoal, onde hoje é a cidade de Porto Seguro, no estado da Bahia. Então, grifa. Nesta manhã seguinte, os portugueses desceram a terra e entraram em contato pela primeira vez com os povos indígenas que já viviam aqui. Olha lá, os indígenas já viviam nessas terras, tá? Aqui, que já viviam aqui havia muito tempo. O primeiro produto que chamou a atenção dos europeus, grife isso aqui. O primeiro produto que chamou a atenção dos europeus nessas terras foi o quê? Foi o pau-brasil, tá? Madeira dura. Ai, desculpa, por ainda continua com tosse. Madeira dura e de cor avermelhada, tá?
muito valorizada na Europa. Então, olha só, o que chamou a atenção, o primeiro produto que chamou a atenção dos europeus nessas terras, foi o pau-brasil, tá bom? Aqui, chegada de Pedro Álvares Cabral, tá? Olha, daí tem a chegada de Pedro Álvares Cabral aqui. Vamos ver se A dá para chegada pôr. dos portugueses é lembrada no dia 22 de abril, no ano de 1500. Não é um feriado nacional. Essa data marca a chegada dos portugueses ao nosso território pela primeira vez. No início, o objetivo dos portugueses era chegar às Índias, em busca de mercadorias, especiarias, pedras preciosas, a pedido do rei Dom Manuel. Uma grande expedição, comandada por Pedro Álvares Cabral, com cerca de 1.400 homens, saiu de Portugal para uma longa viagem. Não se sabe ao certo o porquê Pedro Álvares Cabral desviou tanto a oeste da sua rota original. Sabemos apenas que, se não fosse isto, ele não teria encontrado o nosso país e chamado de Novo Mundo. No dia 22 de abril, houve-se um grito: terra à vista! Avistaram um monte no litoral baiano, ao qual deram o nome de Monte Pascoal, porque essa época era de Páscoa. Somente no dia 23 de abril que houve o primeiro contato entre portugueses e nativos, os tupiniquins e os tupinambás, um verdadeiro choque cultural. Ao desembarcarem, os portugueses viram uma terra cheia de florestas e povoada por nativos sem roupa. Inicialmente, pensaram que era uma grande ilha no meio do mar e deram o nome de Ilha de Veracruz. Ao perceberem que tratava-se de um continente, passou a ser chamada de Terra de Santa Cruz. No dia 26 de abril, houve a primeira missa, ministrada pelo Frei Henrique. O nome definitivo Brasil veio em 1511, devido à grande quantidade de pau-brasil encontrada no litoral. O pau-brasil é uma árvore cuja madeira era muito utilizada na Europa para fazer navios e tingir roupas com sua cor vermelha. Foi somente depois de 1530, quando o Brasil passou a ser cobiçado por outras nações europeias, que a colonização de fato começou. Então, olha só, bem interessante o vídeo sobre a chegada do Pedro Álvares Cabral. Falou até do pau-brasil, né? Então, olha só, continuando falando mais um pouquinho do pau-brasil, tá? Olha, quem sentir vontade de ir ao banheiro, beber água, pausa a nossa videoaula, tá? Estica as perninhas aí, dá uma voltinha e retorna à aula, tá bom? Até o final. Então vamos lá. Falando mais um pouquinho do pau-brasil após assistir aquele vídeo lá, né? Então olha aqui, havia muitas árvores de pau-brasil, espécie nativa da região da Mata Atlântica. Olha só, era nativo, pau-brasil era nativo da Mata Atlântica, que se estende por toda a faixa litorânea do norte a sul do atual Brasil. A madeira avermelhada do pau-brasil era utilizada para colorir tecidos como seda e linho, e logo se tornou um produto muito valioso. Então, olha isso. Os portugueses passaram a extrair o pau-brasil e enviar a madeira para Portugal. Olha só, já começaram a enviar para Portugal aqui, ó. No início, os portugueses traziam alguns produtos como colares coloridos, tesouras, foices, agulhas e espelhos, e trocavam-nos pelo pau-brasil. Olha, fazia-se uma troca, tá? Pelo pau-brasil, que era extraído pelos indígenas e transportado para os navios. Olha, essa prática de troca de produtos é denominada escambo, ó. Era uma troca de mercadorias em que haja o uso de sem que haja o uso de dinheiro. Era apenas troca de mercadoria, não podia ter, ó, uso de dinheiro, qualquer tipo de troca ou permuta, tá? Com o passar do tempo, outros produtos começaram a interessar os indígenas, como as facas de ferro, os machados, as armas de fogo e as lanças com pontas de ferro. Daí, olha aqui. Atualmente, a espécie pau-brasil é considerada em extinção, foi se acabando, né? Começo da colonização.
A exploração do pau-brasil chamou a atenção dos outros europeus, que começaram a vir para essas terras em busca do quê? Da madeira. Começou a ficar valiosa, começaram a vir em busca da madeira. O que foi acontecendo então? A extinção. Essa presença constante de vários estrangeiros, especialmente franceses, ingleses e espanhol, passou a preocupar o governo português. Daí tem aqui, ó, detalhe do mapa do Brasil, feito por Giacomo Gastaldi, ó, em 1556. Olha aqui, ó, tá? Ó, os homens aqui, ó, fazendo, né? Ó, começaram a vir buscar madeiras, olha aqui, ó, né? Dá para observar bem aí no mapa. Esse mapa está na nossa página 34. Os portugueses perceberam que era necessário proteger o território contra os invasores e ordenaram a construção de fortes para a proteção dessas terras. Tinham que dar um jeito de proteger, porque estavam sendo invadidas para quê? Para poderem levarem a madeira. Além disso, trouxeram depois um maior número de portugueses possível para colonizá-las. Com a colonização, né, além de explorar o pau-brasil, os portugueses começaram a cultivar o quê? A cana-de-açúcar, tá? Esse produto também oferecia lucros, pois o açúcar aqui produzido era muito apreciado no mercado europeu. Então, além do pau-brasil, trouxeram o que agora? Começaram a cultivar o quê? O açúcar também, tá? Jogo rápido. Observe o mapa de Giacomo Gastaldi de 1556, reproduzido anteriormente. Ele apresenta uma parte do litoral do Brasil e a atividade de exploração das árvores de pau-brasil pelos indígenas. Será que é isso? Ou uma parte do continente europeu mostrando o trabalho dos exploradores portugueses nos navios e nas embarcações? Não, porque eles não estão em navios e embarcações. Ele está mostrando o quê? Uma parte do litoral do Brasil e a atividade de exploração das árvores de pau-brasil pelos indígenas, tá? É isso que o mapa está mostrando para nós. Tarefa. Chegada dos portugueses. Que tal agora pensar um pouco sobre a chegada dos portugueses a estas terras por meio de um poema? O poema a seguir foi escrito por Oswald de Andrade, escritor e poeta brasileiro que viveu entre 1890 e 1954. Erro de português, desculpa, gente, erro de português. Quando o português chegou, debaixo de uma bruta chuva, vestiu o índio. Que pena! Fosse uma manhã de sol, o índio tinha despido o português, tá? Daí tem a fonte aí, e daí você vai responder. Que personagens aparecem nesse poema? Olha lá, quais são? São dois, né? Português e indígena. E a Pro deu uma dica. Depois, por que o poeta diz que o português vestiu o índio? Por que será? E depois a 3, explique o humor contido no título do poema. Erro de português. Tá bom? Daí você vai fazer de tarefinha essa hora da leitura. Relembrando aqui, ó. Daí você tem que ler o texto e responder as questões na apostila da página 35, esse textinho, tá? E olha só, copiar o texto no caderno de história, tá? Além de tudo isso, você ainda vai receber o seu plano de estudo que a Pro vai estar enviando para você, tá bom? Então, qualquer dúvida, tá? A Pro está à sua disposição. Essa foi a nossa aula de história. Releio novamente todo esse conteúdo, tá? Sobre a vida nas embarcações, né? Que foi precária, a alimentação, não tinha refrigeração dos alimentos, né? Acontecia muitas mortes porque as pessoas ficavam doentes, a organização do trabalho, que nós tínhamos o capitão, depois o técnico superior, o piloto, os marinheiros, né? Na embarcação também tinham cartógrafos e os padres,
tá bom? Então façam tudo direitinho e qualquer coisa a prof está à sua disposição. Beijos, beijos, tchau!